Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado por estarmos todos aqui juntos, reunidos, né? Na sua graça, no seu poder, nas suas mãos. Esperamos que Deus nos conduza em tudo, que possamos ver, enxergar, compreender, saber todas as coisas que são lidas na palavra de Deus e assim também explicadas, que possa o Senhor fazer-nos entender, compreender, e assim nós tenhamos a lucidez do Espírito Santo de Deus, que toda sabedoria, todo conhecimento possa vir até nós neste momento. E faço esta leitura deste escrito e da palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santíssimo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Né? Nós ficamos ao final deste texto, que diz assim: la tercera parte de los hombres es la porción que es anunciada en, onde que es anunciada a terceira parte dos homens, ou seja, que toma juízo e sentenças no final dos tempos. E ali tem a leitura em forma literal, gramatical, né, da palavra, do Apocalipse, do capítulo 6, do 3 ao 8, né? Versículo 3 ao 8, quando diz assim, vou ler em espanhol: quando abriu o segundo sello, agora em português, quando ele abriu o segundo selo, oí o segundo ser viviente que dizia, se escutou dizer ao segundo ser viviente que dizia o quê? Vem e mira, vem e olha. E saiu outro cavalo vermelho, e saiu outro cavalo, né, o vermelho, e al que lo montava, ou ao cavaleiro, né, lhe foi dado poder para quitar de la tierra da paz, ou seja, para ele foi dado poder para tirar a paz sobre a face da terra, e que se matassem uns aos outros, e que se pudessem matar uns aos outros. E se lhe deu uma grande espada, e se lhe deu o poder, e se lhe deu as condições dele poder matar uma grande parte dos homens sobre a face da terra. Quando abriu o terceiro selo, quando foi aberto o terceiro selo, ouí ao terceiro vivente, ou escutei ao terceiro vivente dizer que dizia, vem e mira, e olha, vem e olha, e mirei aqui um cavalo negro, e aqui um cavalo negro, preto, e el que lo montava tinha uma balança na mão, e este tinha, não, uma balança na mão. E oí uma voz que, de meio dos quatro seres viventes, que dizia, 2 libras de trigo por um denário e 6 libras de cebada por um denário, mas não danifique, né? Não dañes o azeite e o vinho, nem o vinho. Quando abriu o quarto selo, quando foi aberto o quarto selo, oí a voz do quarto ser vivente que dizia, vem e olha, e mira. Olhei, mirei, e aqui um cavalo amarelo, amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potencia, potestad, poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. E aqui é uma porção que este anjo, né, destrói, mata, né, pelo poder que lhe foi entregue, pela autoridade que lhe foi dada, embora sejam eles todos, né, demônios, mas Deus permite que eles tenham este acesso à matéria, ao ser humano, à vida do ser humano, para que possam destruir as coisas materiais e, ao mesmo tempo, venha neles a matar e a fazer dano, causar doenças, fome, né, ao ser humano.
a toda a face da terra, por causa da legalidade deles sobre a humanidade, né? Então, e disse do cavalo vermelho, né? E al que lo montava, aquele que era o cavaleiro, lhe foi dado poder de quitar de la tierra a paz. Ou seja, como que este ser é capaz de tirar a paz da face da terra? Embora muitos andem dizendo a paz e segurança, mas para aquele que é filho de Deus, para aquele que é servo de Deus, para aquele que é crente, né? Para aqueles que somos cristãos, não há paz na face da terra. Porque toda ideologia, toda doutrina, que não é a nossa doutrina, não é a nossa fé, que não concorda, que não caminha junto com a palavra de Deus e Cristo como único Senhor e Deus, então, para nós, tudo isso tira a paz sobre a face da terra, porque podem ver que ao mesmo tempo que eles proclamam novas leis, eles, os homens, os poderes, as grandes corporações, os grandes poderes que dominam o mundo e que globalizam esse poder, para nós trae violência, porque é uma violência espiritual, uma violência moral, uma violência na natureza do ser humano que leva a toda a humanidade a bestializar-se, a afastar-se da graça e do poder de Deus. E a cada dia vemos esse mundo desviar-se cada vez mais da presença do Senhor e transformar-se no corpo da besta. Né? Tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros. É que a gente está acostumado a pensar que o único que causa a morte do ser humano é a guerra. Mas tudo causa morte. A violência espiritual, a agressão doutrinal e espiritual é o que mais mata seres humanos. Na Europa, por exemplo, aqueles milhares de seres humanos, daquelas 30 nações, por dizer um número, unidas baixo um mesmo lema, uma mesma bandeira, uma mesma nação, um mesmo império, todos eles se afastaram de Deus. Então, para aquele que é cristão, todos eles caíram na violência espiritual, se depravaram, né? Se desmoralizaram e perderam a fé, e hoje em dia formam um grande campo de morte. É como ler a palavra em Ezequiel 38, né? Que fala do vale dos ossos secos, del valle de los huesos secos. Estavam todos mortos os israelitas e foram ressuscitados pela palavra. Assim também, o mundo inteiro está morto por causa da maldade que impera sobre a face da terra, né? E se lhe deu uma grande espada, se lhe deu o poder, as condições, não somente de provocar guerra e violência, crimes dentro da sociedade, ou guerras entre nações, mas também essa guerra, né, espiritual da que estava falando. E eu escutei uma voz do meio dos quatro seres viventes, uma voz que dizia: 2 libras de trigo por um denário, por um valor, né? Ou seja, o trigo que traz o alimento, o pão sobre a face da terra. E 6 libras de cevadas por um denário. Também a cevada tem um menor valor, mas também tem a ver com a alimentação, tá bom? Então, eu me pulei o cavalo preto ou não? Me pulei o cavalo preto? Quando abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente que dizia, né? Vem e mira, e eis que um cavalo preto, negro, né? E el que lo montava tinha uma balança na mão, né? E ouí uma voz que de meio dos 4 seres viventes dizia: 2 libras de trigo por um denário e 6 libras de cevada por um denário. Então, um valor pelo
alimento pela base do direito do homem optar e ter acesso à alimentação sobre a face da terra, né? O que todos nós precisamos é alimentação, vestuários, né? Vivendas, segurança. Mas aqui tem um demônio, uma potestade que tem poder sobre isto. Mas, ao mesmo tempo, a voz fala para esse poder, pero não dañes, não faças dano ao azeite e ao vinho. Então, para que não faça, não machuque ao óleo nem ao vinho. Vamos dizer assim, a população mundial, em forma geral, está exposta à falta de alimentação natural e, ao mesmo tempo, da alimentação espiritual. Então, o azeite e o vinho representam aqueles que somos os servos de Deus, os cristãos, né? E o resto do mundo está exposto a ser manipulado, controlado, a ser dominado, a ser escravizado por esses poderes e também causa uma grande mortandade no meio da face da terra. Tá? Quando abriu o quarto selo, o quarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, olé, ven y olé. Y hay aquí un caballo amarelo, amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad, con las fieras de la tierra. Então, este ser tiene poder, acesso para matar, causar morte, sofrimento, fome, né? Doenças, todo tipo de peste sobre a quarta parte da terra, sobre uma grande porção dos seres humanos na terra. Mas o óleo e o vinho, ou seja, o crente, estará resguardado pelo Senhor. Não que não passará, não estemos passando por sofrimento, mas estamos resguardados pelo poder do Espírito de Deus. Né? Então tem uma balança. Por quê? Porque os filhos de Deus somos aqueles que somos o povo de Deus. Né? Então, uma balança entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, a guerra e a paz, a igreja e o povo do mundo. Né? Apocalipse 6, 3 y 8. Los tres caballeros, o sea, explicación aquí, ¿no? Los tres caballeros con sus caballos bermejo, vermelho, negro y amarillo, negro, preto y amarelo, anuncian las pragas, guerras y fomes, y hambres y calamidades sobre la humanidad. Acontecendo, sucediendo esto en todos los tiempos finales, ou seja, tudo isto acontece em todos os tempos que são os tempos finais sobre a face da terra, sobre o tempo que Deus já predestinou, disse sobre tudo o que haveria acontecer sobre este mundo, porque o Senhor sabe de todas as coisas e é só o cumprimento da vontade dele que está acontecendo, né? Sucediendo esto en todos los tiempos finales, acentuándose ao fim, ou seja, esto crescendo no tempo do fim, né? En donde se agrupan todos los males provocados por los hombres y manipulados por Satanás. ¿Eh? 3 legiões de destruidores, são 3 legiões, 3 cavaleiros, 3 cavalos. Os cavaleiros são os demônios, as potências, e os cavalos são a porção de seres humanos que são manipulados e conduzidos e guiados por esse cavaleiro que é o demônio, que são 3 demônios, massacrando, roubando e matando através de guerras, pestilência, pestes, hambrunas, possessões malignas. O cavalo amarelo, o caballo amarillo, mata la 4ª parte de los hombres en la tierra
com que mata ele? Com a espada, inferno, Hades, ou seja, trazendo o abismo até esse tempo daqui, Hades, o lugar do abismo, ou seja, com a morte, com aqueles, né, que descem até lá para a condenação. Sabemos que tem muito que descem ao Hades para depois ser julgados, é claro. Todos vão ser julgados em todo caso, mas alguns para a morte e outros para a vida. Serão julgados pelas suas obras. Morte, demônios, fieras que acecham, espreitam, feras que espreitam e andam pela face da terra, por toda a terra. Agora, os três cavalheiros mostram, revelam, né, a destruição e muerte, a destruição e muerte en la proporción de una tercera parte. Como lo es revelado en el toque de los 4 primeras trompetas por los primeros 4 ángeles. Entonces, aquí está hablando que tiene una relación estreita entre esta cuarta parte y también en esos 3 ángeles, ¿no? Que revelan, es revelado a través de la palabra que ellos farán y causarán daño a tierra, y eso significa también uma terceira parte, uma proporção em uma terceira parte que vem de calamidades sobre a terra. Onde? Em donde a terceira parte da terra será destruída. E aí agora literalmente leído da Bíblia. E os 7 ángeles que tinham as 7 trompetas se puseram a tocar. E os 7 anjos que tinham as 7 trompetas, eles dispuseram-se a tocar elas, né? O primeiro anjo tocou a trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo, fogo mezclado com sangue, que foram lançados sobre a terra, né? Todas essas calamidades. E aqui fala da terceira parte dessas calamidades que são indicadas nesta parte da Bíblia, nesta profecia, e tem uma relação estreita com aqueles outros anjos que foram descritos acima. E a terceira parte das árvores se queimou, e a terceira parte dos árvores se queimou, e se queimou toda a hierba verde. Ou seja, essa é a destruição de toda a natureza sobre a face da terra, né? E o segundo anjo tocou a trombeta, né? E trocou a trombeta ao segundo anjo, e como uma grande montanha ardiendo em fogo foi precipitada ao mar. Então, aqui está falando, e como uma grande montanha ardente, né? Ou seja, em fogo, foi precipitada até o mar. E a terceira parte do mar se convirtiu em sangue. Ali, só ir na mídia, né? Nas informações que a própria internet nos fornece, livros, também as notícias, né? E podemos ver como tem se contaminado as águas, como tem se contaminado os peixes, os seres viventes que há no mar, e também nós usamos esses peixes como alimento, né? E eles contaminados contaminam a nossa biologia, a nossa natureza, o nosso corpo, e causando infinidade de doenças e males. Então, muitos desses seres viventes que há no mar, né, estão contaminados, outros se têm extinguido por a superexplotação deles, né? Explotação, ou seja, como as grandes potências do mundo, as grandes potências pesqueiras têm pescado aqueles peixes, né? Aqueles seres do mar, e eles têm superexplotado tudo aquilo lá e têm esgotado esses recursos. Fora disso, eles estão, a maioria, doente. Tem vários produtos, vários peixes, tanto no rio como no mar, que se você come, pode ficar doente. Tá? Isso também acontece com o que comemos, as frutas, as verduras, né? Os animais aqui na Terra estão todos contaminados com diferentes produtos químicos, né? E morreu
e morreu a terceira parte dos seres viventes, e morreu a terceira parte dos seres viventes que estavam no mar. Então, isso você pode comprová-lo através do próprio da própria informação que dá a própria mídia, né? A internet. E a terceira parte das naves foi destruída. Ou seja, também diminuirá esse poder, né, pesqueiro, esse poder que superexplota as fontes, as águas, vamos dizer assim, os rios e o mar, né? Ou seja, eles também diminuirão, porque os produtos do mar estão se esgotando. E o terceiro ángel tocou a trompeta, e o terceiro anjo tocou, e cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó dos céus uma grande estrela, né? Pegando fogo, com uma tocha, né? Como uma antorcha, e cayó sobre a terceira parte de los ríos. Cayó primeiro sobre o mar, agora cai sobre o rio, sobre a água, a fonte das águas que são consumidas pelos homens. E também isso tem que ver com a questão da natureza humana, né? Com a natureza humana, como ela se contamina dentro de si mesma e como ela se desvia por causa disso. E também as águas estão contaminadas, né? Estão contaminadas e tem escassez de esse recurso potável, vamos dizer assim. Às vezes tem grandes tormentas, furacões, pessoas morrem afogadas, etc, 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 mas tem aqueles exageros, né? Mas aqui está falando dessa água potável e pura, né? Que um grande exemplo são aqueles rios que percorrem as cidades, né? Que estão todos contaminados, né? E caiu a terceira parte de los ríos, a la tercera parte de los ríos, y sobre la fuente de las aguas, sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella era ajenjo, absinto, amargo, ¿no? Esa estrella es amargo, o sea, todo es amargo, nada es dulce, nada es bueno, todo es dor, tristeza, sufrimiento, ¿no? Odio, ressentimento, desunião, tudo que possa trazer o mal à natureza humana, tanto da natureza da terra como a natureza do corpo do ser humano. E a terceira parte das águas se convirtiu em ajenjo e muitos morreram por causa dessas águas, porque se hicieron amargas. E por que morrem? Tantos homens têm morrido. Falamos aí da contaminação doutrinal e espiritual na Europa e no mundo inteiro, e como têm morrido centenas de milhares de seres humanos, milhões de seres humanos, nações inteiras têm se perdido, digo isso porque se han afastado da fé, e tem acontecido isso também dentro das nossas próprias nações. E o quarto ángel trocou a trompeta e foi ferida a terceira parte do sol, e a terceira parte da luna, e a terceira parte das estrelas, para que se escurecesse a terceira parte de ellos, e não hubiese luz a terceira parte do dia, e asimismo de la noche. Então, referindo-se àqueles grandes fenômenos que há no final dos tempos, não somente na vida natural, mas também na espiritual. Podemos ver esses grandes calores imensos, essa contaminação que vem através dos raios solares, aqueles raios nocivos sobre a face da Terra, como provocam câncer, como provocam grandes sequias secas, né? E como tem se escurecido a luz que havia naturalmente nos homens, hoje em dia, tanto de dia como de noite, e tantos astros, não? Os luceiros, não dão mais essa luz que antigamente podia irradiar para que os homens vivessem em paz. Então, tem toda uma alegoria, né? E ao mesmo tempo uma realidade física e espiritual, tá? E terá mais, está começando esses fenômenos aí, esses calores, essas grandes explosões solares. A lua parece que sempre está vendo luas vermelhas,
antigamente se sabia por historial que cada 70 anos teria uma luz vermelha, uma lua vermelha, né? Agora, tudo, cada 2, 3 anos tem eclipses e esse tipo de fenômenos. E eles falam que é natural, que é normal, todo esse tipo de coisa. Então, tem coisas que estão acontecendo aí que não são normais. Bom, aí eu não quero falar da forma pessoal minha, né? Da minha própria inclinação, do meu próprio pensamento, para que a palavra seja lida a continuação. A maldade humana unificada ao poder do maligno, né? Ou seja, a maldade do homem com o poder do maligno destruye gran parte de la vida en la naturaleza. Es ella que destruye a naturaleza, matando así los seres vivos que habitan en ella, ¿no? Junto a la tercera parte de los hombres, o sea, como mueren así los seres vivos dentro de la naturaleza, así también la tercera parte de los hombres, ¿no? También los elementos son afectados y conmovidos, también los elementos, afectando o el ecosistema y la vida de los seres humanos. Si reflexionamos sobre la corrupción que acontece en los elementos, ¿no? Que a gente reflexiona sobre eso, sobre toda esa corrupción que está acontecendo no mundo, nos elementos, juntamente a la totalidad de la vida en la Tierra, podemos describir que la propia existencia y su universo están afectados por la descomposición como a la desintegración. Todo esto acaece, trae desde el pecado original. Todo esto viene desde el pecado original del ser humano. O sea, el hombre se corrompe, al mismo tiempo hay una corrupción en todos os seres viventes na face da Terra, em todos os animais e no ecossistema também. En el ecosistema también. O sea, por causa de la maldad del ser humano, también viene una consecuencia, ¿no? Un efecto sobre los elementos, sobre la naturaleza. O sea, la maldad del hombre trae una sentencia contra toda la creación. ¿Tá? Hay un cosmos dentro del hombre interior biológico. Tem um cosmos dentro, né, do homem interior biológico. Também do exterior material palpável. Também tem um cosmos, né, um universo, macro-universo, que também é palpável, né, está fora de nós. Que é o universo criado, que é aquele universo que nós apreciamos, aquele que foi criado por Deus e nós podemos palpar. El cual rodea la primicia de la naturaleza consciente. Ele, aquele cosmos que rodeia, né, a primícia da natureza consciente, que somos nosotros, los seres humanos. Nos rodea ese cosmos y nosotros tenemos conciencia que existe, que ele vive. Mismo también espiritual, também o espiritual. Então, tem esse cosmos, esse universo espiritual ao mesmo tempo. Es por esto que el diablo, es por esto que o diablo lo quiere, ele quer esse cosmos, tanto espiritual como natural y material, para usar el modelo de la primicia de la creación natural y espiritual, para usar ese modelo que es primicia de la creación natural y espiritual feita por Dios, ¿no? Para eles sostenerse, para eles se manter, ¿no? Y actuar en las regiones celestes y así poder controlar el hombre 666. O sea, o diabo precisa controlar esse cosmos interior, esse universo interior do homem, a sua consciência, a sua supraconsciência, o alma, esse micro-universo, esse macro-universo que está exterior, o que é físico, o que é espiritual, ele precisa de controlar um homem para controlar toda essa criação, El motivo de la creación se encuentra hacia el interior de la sustancia existente, ¿no? A criação, ela se encontra ao interior do que existe, da substância existente. Onde se encontra a criação?
Se se encontra um homem, um modelo da criação, quer dizer que o segredo da criação está dentro de cada um de nós. Digamos assim, Deus fez o homem para ele ser santuário, santuário do Deus vivo. Então, aonde que estão os grandes mistérios da criação? Dentro da própria natureza humana. Não da pecadora, mas daquela que Deus projetou em Cristo. Né? Tá? Glórias a Deus. Manifestada em formas ou não. Ou seja, essa criação se manifesta nas formas ou não. Porque todo o que é criado, porque todo o que foi criado, é substancialmente sem forma o corpo de algo. Porque tudo que foi criado, né, na substância mesmo, o que foi o início, sem forma o corpo de alguma coisa. Como o homem, que é uma criação. Ou seja, tudo que dentro da criação, que é substância, é uma substância, mas o homem é uma forma, isso que está falando aqui, né? É uma forma, é um corpo, é um projeto, é algo perfeito, é uma habitação para o Espírito Santo de Deus, é um propósito de Deus o homem. Então temos que ver a criação a partir de nós mesmos, ou seja, não de nós homens, mas sim de nós em Cristo. Isso por el arquitecto que es Dios, o sea, todo esto feito pelo arquitecto que es Dios. Así también lo son los seres vivos que existen en el mundo. Así todos los seres vivos que existen en el mundo, ellos también fueron un proyecto de Dios, embora passageiro, mas foram. Todo ser pertenece al organismo del globo. Todo ser viviente pertenece a este organismo que há no globo terrestre. También sabemos que más allá de la forma material y global, o sea, sabemos que além de esta forma material que há no globo, né, nada tem, não há nada, tá? Ou seja, não há outro projeto de vida além deste. Por quê? Porque o projeto, o propósito de Deus está na terra, no homem, ao qual Deus dio todas las seres vivientes para ele ser rei sobre ellas, ¿no? A no ser otros cuerpos, o sea, ¿no? También sabemos que más allá de la forma material y global, nada hay a no ser otros cuerpos como los celestes entre ellos, o sea, son cuerpos celestes, son las estrellas, ¿está? O vacío, ou seja, existe o vacío. Agora, a vida imaterial, ou seja, agora, a vida imaterial, o espírito, o espiritual, está em outros planos. Ou seja, a vida imaterial, a vida espiritual, o que são os anjos, estão em outros planos, que seriam os céus, porque tem 3 céus, como a palavra diz. É por isso que vemos a criação superior e estable, é por isso que nós enxergamos a criação superior e estável, presenciándola en el propio Dios. Ou seja, nós vemos esse modelo perfeito de criação em Deus, no próprio Deus. Primeiro, en el cuerpo de Cristo, primeiro no corpo de Cristo, o nosso Senhor, nuestro Senhor, e su creación en sí mismo, y a su creación en sí mismo. En este entendimiento comprendemos que além, que más allá de nuestro mundo, que além de este mundo, hay otro indestructible hecho en Dios. Hay otro mundo indestructible feito en Dios, no propio Dios, a través de Cristo. Siendo nosotros participantes o partícipes de él, como también hay otros seres, que son formas vivas en el plano celestial. O sea, tem seres viventes, seres vivos, no plano celeste, além desta realidade, formadas ou criadas pelo Criador,
En esto refiero-me aos anjos, né? En esto me refiero a los ángeles. Comprobamos en lo creado, comprobamos no criado, que Deus é uno em todo, que Deus é uno em todo, todas as coisas, el cual também é uno em si mesmo. Deus é uno em si mesmo, em sua igreja, dentro de sua igreja, né? Com isto se nos indica, com isto Deus nos mostra que o caminho ao cielo, que o caminho para o céu, es por el interior de la creación incorruptible. Ou seja, o caminho até os céus é pelo interior do homem incorruptível. Não adianta subir. Não? Suponhamos assim que o homem descobre uma nave, um poder, ele se desdobra e quer subir para além desta realidade cósmica, deste cosmos natural que conhecemos, ele não poderia passar a barreira que há entre o cosmos, o universo e o primeiro céu. Ele não consegue. Né? Satanás consegue andar pelas regiões celestes porque ele suga, ele corrompe, ele mata, ele domina, né? E ele manipula o ser humano, mas ele vai cair nesses finais dos tempos, tá bom? Juan, Oi. Os homens na Babilônia, na Torre de Babel, eles tentaram chegar até os céus, fala a palavra, né? Eles tinham essa pretensão de naturalmente fazer isso, ou é uma forma figurada e espiritual que eles tentaram ascender? Eles literalmente tentaram chegar até os céus. Por quê? Porque no tempo da Torre de Babel, eles tinham uma relação com as potências caídas. Então, nesse contato, eles se desdobravam, e eles iam e vinham com os demônios iam e vinham, e eles estavam na terra, em los abismos e em los mundos espirituales. Quando Deus viu que eles trascenderam de la tierra até o mundo espiritual, até os céus, Deus desceu para destruí-lo, para dispersá-lo pelo mundo. Porque eles adquiriram o poder de desdobramento. E se Deus não parasse eles, se Deus não los parasse, eles, junto com os demônios, teriam tomado controle sobre o cosmos, sobre o universo e sobre uma grande parte do mundo espiritual. Então, a la vez del falso profeta, ¿qué es lo que quieren? A través de la mentira, a través del engaño del ser humano, ellos quieren el control material y espiritual para ellos poder tener acceso al mundo material y al mismo tiempo espiritual, para que hombres y demonios possam agir dentro e fora do cosmos e desta realidade. Isso aí. Glorias a Dios. Por eso que vemos que la creación superior y estable, presenciándola en el propio Dios, primero en el cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y su creación en sí mismo, en este entendimiento comprendemos que más além de este mundo, no hay otro mundo incorruptible en Dios. Eso ya vimos, ¿no? Entonces, escribe el ángel, Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra y que ninguno abre. Apocalipsis 3:7. El que tiene la llave, o que tem a chave, ¿quién tiene las llaves? Es Cristo. Aquí dice Cristo. Esto es acontecimiento en el hombre. Esto es un acontecimiento no homem. A chave para entrar ao mais alto dos céus é Cristo, que tem a chave, abre a porta dos céus, nele, ele é a porta do céu, ele é o próprio céu, mas abre as portas da alma do homem e por meio da nossa alma, a nossa alma, ele penetra
ascende ao mais alto dos céus, ou seja, até o céu, até onde o Senhor nos levará, até onde está a cidade celeste que está descendo com ele. Ou seja, esse é o processo. Não há um processo externo, há um processo interno. Há um processo externo e um processo interno, mas as chaves que Deus abre a porta dos céus é através do coração do homem, através da alma do homem, né? É por ali que se sobe até os céus, pela própria alma. Não adianta o homem desdobrar-se como se desdobrava no tempo da Torre de Babel, né? Se ele se desdobra e ele sobe impuro, sem o poder do Espírito Santo, então ele está agindo como Satanás queria fazer desde o princípio da criação. Ou seja, ele queria tomar o controle da criação de Deus, né? E sim a presença de Deus. Então, esse micro-universo, esse interior do ser humano é a porta por Deus, por Cristo, para subir ao mais alto dos céus. Não é por fora, é por dentro. Também por fora, porque Deus é alfa e o ômega. Mas a nossa salvação vem no nosso interior, não? Não é verdade? El que tiene las llaves de la vida es Cristo. Esto es acontecimiento en el hombre, ¿no? ¿Cierto? A su entrada a la vida eterna. Sí, es por ahí que o hombre entra, ¿no? Por medio de Cristo. El Señor es residencia para los hijos de Dios en su cuerpo celestial. Deus é residência e habitação para os filhos de Deus, né, em seu corpo celestial. Né? Assim também ele nos torna celestial e por meio da nossa alma ele nos faz ascender o céu, porque o Senhor chama a nossa porta e o que abre, o Pai e ele entra, o Espírito Santo entra, né? E nós somos levados até os céus. Tá bom? Também nós seremos parte integral em nosso espiritual com um corpo renovado, feito em Cristo e por Ele, por Deus, para nós ser membros em sua mesma santidade. Então, nós nos transformaremos no seu corpo. Em 15 minutos termina esta chamada, mas está indo bem, né? El que tiene las llaves de la vida es Cristo, que tem as chaves, né? É ele, né? Isto é acontecimento no homem, né? Acontece em nós. A sua entrada à vida eterna, o Senhor é residência para os hijos de Deus em seu corpo celestial. Isso já estamos vendo. E aí, al que venciere, aí em Apocalipse 3, 12, eu lo haré. O que venciere, eu farei dele coluna no templo de meu Deus. Assim está descrito, né? Que nós seremos coluna no templo de Deus, né? E nunca mais saldrá de allí, e nunca mais sairemos dali. E escreverei sobre ele mi nome, o nome de Deus. E escreverei sobre ele o nome de Deus. E estará neles o nome de Deus. E o nome da cidade de Deus. Pode ver que há uma relação no corpo de Cristo, a cidade de Deus, o próprio Deus, ser coluna de Deus, ser pedra da construção dos muros de Deus, ser as portas da cidade celeste. Então, o corpo de Cristo, os muros, a cidade, as portas, as edificações, tudo tem a ver com o corpo de Cristo e o nosso. Então, onde se descreve o templo de Ezequiel, que eu quero chamar para estudo depois, ali está descrevendo, né, de uma forma natural, física, como se fosse física, mas temos que entender espiritualmente quando abordemos essas revelações ali, né? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Por que diz que a cidade descende de lá dos céus? Se descende é porque você está aqui. Descende, você descende você é parte, coluna, é pedra, é muro, é porta, é filho, entendeu?
Então, a revelação da criação de Deus está ali, em nós, na edificação do templo de Deus, que é em cada um de nós, por Cristo Jesus. Então, esses são os mistérios revelados nesse final dos tempos. Não temos que sair, ir longe, temos que estar aqui perto e trazer de longe a revelação de Deus, a vontade de Deus, a presença de Deus. Ali entenderemos toda a criação, né? E el que llegue a ser columna será el templo, certo? Santuário de Deus, realidade al interior é infinidade de Deus, o infinito de Deus. E nunca mais saldrá de ali. Ditoso, dichoso para a eternidade com Cristo, ou seja, será ditoso tudo isso, glorioso, com a eternidade de Cristo. E aqui estou, eu vou deixar até aqui, né? Hasta el cosmos exterior. He aquí yo estoy a la puerta, en Apocalipsis 13, 3, versículos 20 al 21. He aquí yo estoy a la puerta e llamo. Estou na porta e eu chamo. Mas que porta está falando? A porta de nosso coração, né? E se alguém, se algum ouve minha voz, se algum escuta a minha palavra e abre o coração, abre a porta, entrarei a ele, ao nosso coração, e ele comigo, terá uma relação de Deus conosco, né? Ou seja, Deus Pai e Deus Filho entrarão ao nosso coração e nós com ele. A que venciere, ao que venciere, lhe darei que se siente comigo em mi trono. Ou seja, todos aqueles que vencemos com este poder, podemos assentar-nos com Cristo no seu trono. Por quê? Porque ele é o corpo de Deus em toda a criação. E nós somos parte do corpo dele. Seremos quando sejamos glorificados, né? Assim, eu he vencido, assim como eu he vencido, diz, assim como ele venceu, Cristo venceu, e me he sentado com meu Padre em seu trono. Assim como ele venceu, nós também venceremos com Cristo para sentarmos com ele, ali com ele, para toda a eternidade. Onde? No trono dele. E tem a ver com a cidade, tem a ver com o templo, tem a ver com os muros, tem a ver com as portas, tem a ver, né? Com as colunas, tem a ver com toda a glória de Deus, tem a ver com o sol que irradiará ali dentro, que é o próprio Deus que dará luz a toda a cidade celeste, junto aos milhares de milhares de filhos que estaremos dentro da cidade de Deus. Deus está às portas do alma. Deus está às portas do alma de todo aquele que acredita, que crê, entrando, ele, né, morará em ella para sempre. Ele morará para sempre em nós. Ele ingressará e cenará, e comerá, jantará, né, ceará com nós e nos sentaremos em seu trono. E nós sentaremos com ele, como ele está sentado com seu Padre. Deus hace del alma de quien habita um santuário infinito em sua absoluta sabedoria. Deus faz naquele, né, naquele que já somos de Deus, naquele que Deus habita, nos faz um santuário dele para habitar com ele para toda a eternidade. Santuário sem fim, en la altura de las profundidades de su creación, en todo aquel que es columna del templo. Algo tremendo. O objetivo deste livro sempre foi explicar sobre o que acontecerá no fim dos tempos, como as potências vão se mostrar e vão se manifestar no meio da face da terra e como eles vão se passar, vão se passar por seres extra fuera de este mundo, ¿no? Extrasensoriales, extraterrestres y una serie de formas y potencias inteligentes que vão se mostrar na face da Terra nestes tempos. Logo, eles vão se mostrar claramente e eles vão dominar o ser humano de uma forma direta,
não mais indireta, como está acontecendo até o dia de hoje. Então, o objetivo de este livro é para hablar y exponer eso, pero Dios me ha tomado para explicar millares de cosas para que las personas puedan entender qué se le pasó antes de la creación, durante el tiempo en que el hombre estaba en el paraíso, cuando el hombre fue expulsado del paraíso, cómo Satanás fue expulsado, cómo él agió a través de los siglos, los séculos, y cómo dominó al hombre y cómo se manifestó de diferentes formas. Se manifestó como dioses, como potencias, ¿no?, inteligentes, y se manifestaron a través de los séculos hasta el día de hoy. Y hoy se manifiestan en forma diferente, y para los tontos, para los iludidos, se manifestarán como seres extraterrestres, para algunos, y para otros como dioses. Para otros dirán que son el Dios que esperan. Los musulmanes esperan un enviado. Dicen que vendrán dos, ¿no? Vendrán dos. Uno como salvador de ellos y que va a dominar el mundo entero, y viene con Cristo, y que Cristo va a matar a los cristianos que dicen que Cristo es Dios, o sea, el anticristo. Entonces vienen dos. Y si ellos dicen 1.300.000.000 o 500 millones de seres humanos, ellos tienen que ver lo que baje del cielo de alguna forma para que ellos puedan creer. Entonces los musulmanes, ellos dicen que está casi a punto de venir esos poderes, esos dos seres ahí, y dominar toda la faz de la tierra. Pero nuestra gloria es Cristo. Y nuestra residencia definitiva es más allá, além de esta creación. No es aquí, es en otro lugar. ¿Pueden preguntar alguna cosita? ¿Ah? ¿Quiere alguien preguntar alguna cosa? ¿No? ¿Alguien? Para mim foi bem claro, irmão. Não tem pergunta dessa vez, não. Tomás. Hola, hola. Me incorporé un poco más tarde, pero lo del final me quedó marcando ocupado. No sé si podría repetir eso de que los seres humanos o los cristianos esperan dos personas. No lo entendí muy bien. No. Los musulmanes. Los musulmanes. Ya. Los musulmanes. El Amadis y uno que va a se llamar Cristo. Ellos claro, ellos dicen esperan a Cristo, claro. Pero no es nuestro Cristo. Y uno que dice que no es Dios, que no es el Hijo de Dios. Pero entonces, negando toda la profecía, toda la revelación de Dios. ¿Es posible que venga un falso Cristo? Claro, sí. Como sabemos, los falsos cristos se han mostrado, se han presentado en la faz de la tierra a través de los siglos. Inclusive hoy en día hay muchos falsos cristos. Aquí en Brasil hay falsos cristos, personas que dicen que son cristos. En Corea, en Estados Unidos, en Rusia, yo he visto varios que se llaman a ellos mismos Cristo. Pero hay otro que vendrá con más poder. Uno que vendrá con el poder del propio anticristo. Y hará señales, tendrá un poder de seducción y al mismo tiempo un poder que podrá actuar dentro de la naturaleza, dentro de lo físico. ¿Ah? Entonces, va a se presentar y va a venir dominando y destruyendo y haciendo todo lo que él quiera. Dice que quererá ser Dios, parecerá como Dios, ¿no? Dirá que es Dios. Ya, y entonces eso también se puede explicar cuando dice que engañará a uno a los escogidos, o sea, que
¿O esa palabra se refiere a otro aspecto? No, De hecho, el sí, hecho no. de que alguien diga, se parezca mucho a Cristo y haga señales, pero el que tiene a Cristo, al Espíritu de Dios en su corazón, va a saber que Él no es Cristo. Ah, sí, inclusive hasta podrá engañaría, como que si pudiese engañar a los escogidos. No dice que los va a engañar, pero que sí, él quiere engañarlos. Sí, y si Dios no cortase el tiempo, él destruiría a toda la humanidad, la iglesia, nadie se salvaría. No, porque este ser se introduce a través de los pensamientos, de la mente, viene desde el mundo inmaterial, espiritual, introduciéndose en los sentidos. Puedes ver que el diablo ha sido muy inteligente. El primero ha hecho al hombre descreyente, ha hecho al hombre que se pervierta, venga a existir, a asumir la depravación. Primero él corrompe, engaña, corrompe, desune, para después poder dominar. Y quien no se corrompe, el cristiano, el verdadero cristiano, no será engañado. Pero él precisa que las personas se corrompan para él dominar. Por eso que se llama bestia, falso profeta y bestia. Falso profeta, mentira, y bestia. Hablará como dice, que parecerá ser cordero, pero hablará, no, que da para ser Como dragón. cordero, pero hablará como dragón, eso, ¿no?